Olá! Nesse vídeo de hoje, que é o segundo vídeo sobre frações, nós vamos entender o que são frações equivalentes. Vem aprender comigo! Antes de começar, aquele nosso aviso, se inscreve no canal se gostar da aula, compartilhe com seus amigos e me manda um like, isso ajuda a gente a levar matemática para mais gente. Vamos começar. A gente aprendeu no primeiro vídeo que uma fração é uma parte de um todo. Então, você tem o todo, você divide o todo em partes e algumas partes desse todo a gente chama de uma fração, tá? Então, uma fração é sempre representada, como aqui, dois números, o de cima é o numerador, o de baixo o denominador. O denominador mostra em quantas partes o todo foi dividido. Vamos imaginar que isso é uma barra de chocolate. Este todo aqui foi dividido em duas partes. Esse todo aqui foi dividido em 8 partes. E esse aqui em 4 partes. Agora, o que está dizendo isso aqui? Vamos dizer que o João comprou a barra de chocolate e dividiu na metade e comeu metade, essa parte que está em vermelho. Então, ele comeu 1 de 2. O numerador representa quantas partes foram comidas. Aqui, no caso, 1 de 2, que representa o todo. O denominador aqui é 4. O José comprou a barra de chocolate e dividiu em 4 partes e comeu 2. 2 de 4. E já a Maria pegou a mesma barra de chocolate e dividiu em 8 pedacinhos iguais e comeu 4. 4 de 8. O que acontece? Está aqui óbvio que os 3 comeram o mesmo pedaço de chocolate. Isto quer dizer que essas frações são equivalentes. O meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 4 oitavos. Equivalentes. Isso é que são frações equivalentes. Na verdade, elas representam o mesmo pedaço do todo. Agora, olha só, vamos perceber uma coisa. Se eu multiplicar o numerador, vamos ver essa primeira fração. Se eu multiplicar o numerador, que é 1, por 2, eu chego aqui nesse 2. E se eu multiplicar o denominador por 2, eu chego aqui nesse 4. Multipliquei numerador e denominador pelo mesmo número. Mesma coisa eu posso falar daqui, ó. Se eu pegar esse 1 e multiplicar por 4, eu chego nesse 4. E se eu pegar esse 2 e multiplicar por 4 também, eu chego no 8. Então, se você pega uma fração e multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, você forma uma fração equivalente, que quer dizer que representa a mesma parte do todo, tá? E isso daqui está por trás do que a gente chama de propriedade fundamental das frações. Olha aqui, eu digo que 2 terços é equivalente a 4 sextos, e 2 terços e 4 sextos são equivalentes a 8 dozeavos. Por quê? Se eu multiplicar 2 por 4, não, 2 por 2, desculpa, 2 por 2, dá 4, tá? E 3 por 2, dá 6. Eu chego nessa fração aqui. Se eu multiplicar 2 por 4 e 3 por 4, eu chego nessa fração daqui. E aqui também, se eu multiplicar 4 por 2 e 6 por 2, eu chego nessa fração daqui. Então, sempre a propriedade fundamental da fração é essa. Você pega uma fração, multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, você chega numa fração equivalente. Agora, eu poderia sair desse 8 dozeavos e ir dividindo para chegar nas menores, que são equivalentes também. Então, também é a mesma coisa, o inverso, né? 6 dividido por 2, dividido aqui por 2, dividido por 2, é 3, tá? E 12 dividido por 2 é 6, tá? E 6, deixa eu trocar essa caneta aqui que está muito ruim, vamos tentar outra. 6 dividido, melhorou, né? 6 dividido por 3 é 2, e 12 dividido por 3 é 4. Então,
propriedade fundamental das frações. Quando você multiplica ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, você chega em frações equivalentes. Aqui a gente entendeu o que é, vamos agora fazer uns exercícios usando essas propriedades. Vou trocar o quadro. Nesse exercício, nós temos uma fração, aparece um numerador ou um denominador e temos que completar aqui para fazer uma fração equivalente, tá? Então, 2/3 é quanto aqui sobre 30. Para você, vamos usar aquela relação fundamental, né? Para você transformar uma fração numa fração equivalente, ou você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número ou divide. No caso aqui é multiplicação, porque 3 para 30 você está multiplicando por 10. Então, para ser equivalente, você vai multiplicar por 10 aqui também, e é 20. Tá? Acabou. 20 sobre 30 é a mesma coisa que 2 sobre 3, 2/3. Mesma coisa aqui. 8 para 40, você multiplicou por 5. Então, vamos multiplicar por 5 aqui. Muito fácil, né? 25. Aqui, eu dei um numerador. 3 para transformar em 33, multiplicou por 11. Então, aqui é 44, tá? Aqui, nós vamos usar a mesma propriedade fundamental, mas ao contrário, né? Porque aqui eu tenho 28 e 7. 28 para virar 7, você dividiu por 4. Então, você tem que ver aqui alguma coisa que dividido por 4 dá 4. Dá 4, é o 16. 16 dividido por 4 é 4, tá? E 28 dividido por 4, limpar aqui, dividido por 4 é 7. Mesma coisa aqui, 36 para virar 4, você dividiu por 9, então vamos dividir por 9 aqui também. 27 dividido por 9 é 3. Muito fácil, né? Então agora já sabemos achar numeradores e denominadores para fazer frações equivalentes. Gostou da aula? Me manda um like e até a nossa próxima aula sobre fração, porque não acabou por aqui.